cá. Vamos recebê-lo aplaudindo a Jesus. Ele vai nos ministrar a palavra. Vai ser maravilhoso. Pastor Sidson, é muito bom te ter aqui. É muito bom te ter aqui. E essa é a sua casa. Sinta-se como se você estivesse lá em Lisboa, lá na sua casa, com o seu povo, tá bom? Muito obrigado. Muito obrigado. Muito boa noite a todos. A paz do nosso amado Senhor e Salvador Jesus. Deixa eu colocar aqui o tempo para eu não me perder. O pastor disse que eu tenho apenas 120 minutos para falar. Alguns já se assustaram, né? Oh, glória a Deus. Irmãos, para mim é um motivo de honra. De facto, eu moro em Portugal já fazem 25 anos. Sou missionário em Portugal, plantador de igrejas em Portugal. E para mim é uma honra estar aqui nessa belíssima igreja que eu já ouvi falar tanto, eu ouço falar tão bem de vocês, eu ouço falar tão bem dos pastores, Jackson e Akemi. E estivemos um tempo juntos na viagem lá ao Egito. E, irmãos, eu vim aqui apenas por 4 dias da Inglaterra, não imaginava estar com vocês. Isso é um presente de Deus para mim, eu já agradeci a Deus. Obrigado pela honra aí, pastor Jackson, de ter feito o convite, porque o pastor Jackson é uma referência, é um homem de Deus, que tem feito uma obra maravilhosa aqui em Inglaterra e em outros lugares. E eu sei que vocês sabem disso, a vossa igreja é muito falada aqui na Europa, muito falada no Brasil e outros lugares. E para mim é uma alegria muito grande estar com vocês, que Deus possa fazer uma grande obra, e aquela que Ele começou, Ele possa continuar. E esta obra que vocês estão fazendo em Portugal, quero dizer, como missionário em Portugal por 25 anos, que esta obra é muito bem ida. É muito bem ida a Portugal, bem-vinda lá em Portugal. Portugal é um país com apenas 2% de evangélicos. 2% ainda é uma quantidade muito pequena, então é um lugar mesmo para podermos anunciar o Evangelho. E a comunidade brasileira é muito grande. Algumas pessoas diziam assim para mim: pastor Sidson, eu acho estranho isto, missionários estarem em Portugal e alcançando brasileiros. Quando eu cheguei em Portugal, eu tinha um pouco disso também. Poxa, eu estou aqui em Portugal, sou brasileiro, sou missionário, e a nossa igreja, em termos percentuais, alcançamos muito mais brasileiros do que portugueses. Nossa igreja tem muitos portugueses, e muitas pessoas provenientes de Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, e esses países que foram colonizados por Portugal, as ex-colônias. Mas e as pessoas diziam assim: mas nós estamos em Portugal, temos que alcançar os portugueses. Concordo em parte. Por quê? Porque é o seguinte, é claro, eu estando em Portugal, meu objetivo maior é tocar nos portugueses, mas eu me sinto tão honrado por Deus ter me enviado a Portugal para cuidar do meu povo. Me sinto muito honrado por poder acolher brasileiros que precisavam de uma casa, de uma comunidade, de um lugar de amparo, de refúgio, de apoio. E nas minhas orações, eu até já falei com Deus, falei: Deus, ainda que o meu ministério em Portugal fosse todo 100% para brasileiro, não é, nós alcançamos muitos portugueses e, como eu disse, africanos, mas ainda que fosse todo para brasileiro, eu ia dizer obrigado, porque o Senhor me mandou à frente para receber e cuidar do meu povo. Dê uma salva de palmas para Jesus. E eu acredito nisso, irmãos, que eu acredito que Jesus faz isso. Quando Jesus me enviou, a mim e minha esposa, há 25 anos a Portugal, eu acredito que Ele sabia dos fluxos de imigração que aconteceria. E a nossa igreja acolheu tanta gente, vocês não têm ideia. Há pessoas que dão testemunho que dizem assim: se não fosse por esta igreja, eu teria entrado por caminhos errados em Portugal. Eu estaria perdido em Portugal se não fosse esta igreja, essa comunidade. Então, me sinto honrado de servir o meu povo aqui na Europa. Irmãos, queridos irmãos, o tema desta mensagem é posicionados no propósito, porque
eu entendo que o melhor lugar para nós estarmos e permanecermos é no centro da vontade de Deus. Quem pode dizer amém? Quem pode dizer aleluia? Irmãos, e eu quero usar os três patriarcas, os primeiros patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. Deus disse: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E eu quero falar sobre propósito através desses três patriarcas, através desses três homens de Deus. Gênesis capítulo 2, verso 1, é o primeiro texto que nós vamos mencionar, que vocês já conhecem de trás para frente, de frente para trás. É um texto que é pregado muitas vezes, mas vocês vão entender a perspectiva que eu quero trazer para esse texto. Então é assim, Gênesis 12, 1, eu não sei se aqui é projetado, é projetado também o versículo aqui, ok. Gênesis 12, 1 diz: ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. A palavra-chave aqui que eu quero pegar aqui com vocês nesta mensagem é a palavra sai. A palavra que eu gostaria que vocês afixassem, por favor, é a palavra o quê? Sai. E eu quero usar esse sai também não apenas de maneira literal, mas de maneira figurada. Abraão foi um pioneiro. E todo pioneiro é alguém que sai. Sai da mesmice, sai do comodismo, sai da letargia, sai da passividade. Todo empreendedor, todo pioneiro, ele sai. Ele sai daquilo que as pessoas pensam que é a norma e que tem que permanecer daquela forma. Isso foi feito desta maneira, sempre foi feito assim, mas o empreendedor, o pioneiro, ele é habilidoso para entender o momento de sair. Deus quis fazer de Abraão um pioneiro e um empreendedor nas terras de Canaã. Então Deus disse: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai. O que significa sair da casa de teu pai? Sair do lugar de proteção, de conforto. O que significa sair da tua terra? Significa sair do lugar da cultura em que você está habituado, que você domina. Aquela cultura, a cultura de onde você cresceu, você domina. Você controla, você conhece, está no seu sangue. Sair da sua parentela é sair do lugar também que você tem proteção, tem segurança. Portanto, sair tem a ver com aquela célebre frase, né, que ficou popularmente conhecida, que é: saia da sua zona de conforto. Eu sei que esta frase é usada por tanta gente. Saia da sua zona de conforto, e realmente é verdadeiro. Porque qual o problema de estarmos numa zona de conforto? Porque a zona de conforto, ela nos coloca de uma maneira ficamos tão acomodados, que o potencial que Deus colocou dentro de nós fica preso, ele não sai. Porque a partir do momento que está tudo confortável, você não vai procurar desconforto. Então é o seguinte, todo o potencial que Deus colocou dentro de nós, ele fica travado, ele fica bloqueado. Então quando Deus diz a Abraão: sai, o sai significa o seguinte: a partir do momento que eu estou saindo do lugar de segurança, de proteção, de conforto, a partir do momento que eu estou aí para uma cultura desconhecida, à medida que eu caminho para aquilo que é estranho para mim, eu vou ter que tirar de dentro de mim coisas que eu não tiraria se eu permanecesse no lugar onde eu estava. Então é o seguinte, não há crescimento, não há rompimento, não há desenvolvimento se nós não formos ousados, corajosos ao ponto de sairmos do lugar onde estamos, do lugar do conforto, o lugar da segurança, a zona de conforto. Sabe, queridos irmãos, Abraão, quando ele saiu, Deus o esticou, ele foi esticado ao máximo. Abraão não era preparado para guerras. Abraão teve que aprender a fazer as suas guerras. Lembra que o seu sobrinho, Ló, foi sequestrado? Que isso? Já havia sequestro naquela época, pastor. O sobrinho de Abraão, qual era o nome dele? Ló foi sequestrado. Então Abraão reúne alguns parceiros para fazer ali uma guerra. E aí dali que saiu, né, aquele filme, né?
o resgate do soldado Ryan, não, resgate do soldado do Ló. Isso aqui é só para vocês acordarem um pouco. Sabem, mas olha, Abraão, se ele tivesse ficado quieto, ele não teria que travar uma guerra como ele travou, ele teve que aprender a guerrear. Depois, ele teve que sonhar com um filho, ele poderia se acostumar, se habituar sem ter filho em Ur dos Caldeus. Outra coisa, algumas pessoas têm uma ideia errada de que quando Deus disse para Abraão, sai, como as pessoas têm aquela ideia de que Canaã é a terra da bênção, é como se Deus tivesse falado assim para ele, sai de Ur dos Caldeus, que Ur dos Caldeus é uma terra terrível. Canaã que é o lugar bom, vai para lá. É como se fosse hoje, tipo assim, sai lá do Brasil e vai para os Estados Unidos. Mas não foi assim. Se alguém ainda pensa dessa maneira, não, sair de Ur dos Caldeus para ir para Canaã não era igual sair de um lugar de crise e ir para a América. Não era. Pelo contrário, Ur dos Caldeus, aquela região ali da Mesopotâmia, na época que Deus falou com Abraão, era a região mais rica do mundo. E Canaã era o lugar mais perigoso, um dos mais perigosos da época. Então, quando Deus fala para Abraão sair, era numa perspectiva de futuro. Entende, irmãos? E muitas vezes que Deus manda nos manda sair, não é porque as coisas vão melhorar imediatamente. Às vezes Deus nos manda sair com uma perspectiva, com uma visão de futuro. Sabem? E Abraão, por exemplo, passou a desejar um filho, porque Deus disse que ele seria pai de multidões. Quando o filho nasce, o filho é adolescente, o que ele diz ao filho? O que Deus diz a Abraão? Sacrifica o filho. Sabe, irmãos, tantas coisas que eu não vou enumerar todas aqui, mas tantas coisas que Abraão só experimentou porque ele teve coragem de sair da sua zona de conforto, de segurança e se aventurar para o melhor de Deus. Isso pode ser aplicado para um empreendedor, para alguém que vai abrir uma empresa. Isso pode ser aplicado para alguém que está com medo de se casar, mas vai ter que entrar nesse campo também, amém? Sai da sua casa e casa. Amém? Alguém que vai se mudar. E, olha, muitos de vocês aqui um dia saíram da sua terra de maneira literal mesmo, né? E eu sei que vocês podem me dizer, vocês podem dizer isso, que vocês, se não tivessem saído, vocês não teriam crescido como vocês cresceram. Vocês não teriam alcançado a maturidade que vocês alcançaram. Sabem, às vezes eu vou ao Brasil, encontro-me com amigos, com pessoas que estão lá até hoje. Algumas, não todas, é claro. Eu fico vendo, graças a Deus que eu saí. A minha mente abriu, a minha mente se expandiu. Sair faz tão bem. A gente vê outras coisas, outras culturas, outras histórias. Sabe, irmãos, então sair é importante. Eu lembro que quando eu fui convidado para ser missionário em Portugal, como eu disse, há 20 e tal anos atrás, e enquanto eu orava sobre a resposta que eu daria, se eu aceitaria ser missionário em Portugal ou não, enquanto eu orava e sentia a confirmação, uma das coisas que eu pensei foi, eu não quero um dia. Quando eu disse sim, uma das coisas que eu pensei foi, eu não quero um dia chegar aos meus 60 anos de idade, aos 70 anos de idade, olhar para trás e dizer assim, um dia eu tive a oportunidade de fazer algo diferente e eu fui covarde. E por causa do medo, eu não tive coragem de sair da terra do Piqui. E era muito difícil sair da terra do Piqui, irmãos. A terra é boa. Mas então eu tinha esse pensamento, gente, eu sou novo, eu tenho 20 e poucos anos. Eu não quero amanhã me arrepender de não ter tido coragem de tentar algo, de fazer algo, principalmente no reino de Deus. Então, irmãos, eu quero dizer o seguinte, sair é algo importante. Eu e você temos que entrar em novos projetos. Diga assim comigo, novos projetos, novas realizações, novas conquistas. Tudo isso tem a ver com o SAI, sabia? Mas agora vamos para o segundo patriarca. Então, Abraão teve o filho Isaque e depois de muitos anos, Isaque habitando nas terras de Canaã, Deus então fala com Isaque numa época de crise. Gênesis 26, 2. Projeta aí, por favor. Gênesis 26, 2. Isaque, eu penso que Isaque, ao ler a história do seu pai Abraão, em que Deus disse, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teus pais,
Eu penso que Isaac deve ter pensado assim: chegou o meu momento, Abraão. Chegou o meu momento de sair das terras de Canaã e ir para o Egito. Mas Deus interrompeu os pensamentos de Isaac e apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito. Qual foi a palavra de Deus para Isaac? Qual foi a palavra de Deus para Abraão? Qual a palavra de Deus para Isaac? Qual a palavra de Deus para Abraão? Qual a palavra de Deus para Isaac? Por isso é o seguinte: você não pode ser dirigido pelo que Deus faz na vida dos outros. Olha, há pessoas que leem um livro e veem a história de um livro e falam: olha, Deus falou comigo. Não, Deus falou com aquela pessoa do livro. Você vai ter que orar para Deus falar consigo. Você não, olha, hoje em dia as pessoas pegam frases prontas nas redes sociais. Irmãos, eu fico preocupado com tantas frases prontas nas redes sociais. E há gente que já seguia pelas frases prontas nas redes sociais. Olha, o pastor tal conhecido, alguém postou uma frase aqui, já tenho a resposta de Deus para mim. Meu irmão, você está sendo dirigido por redes sociais, por frases publicadas em redes sociais. Cuidado. E o seu tempo com Deus e a sua comunhão com Deus. Você é filho, Deus quer falar ao seu ouvido, e não através de redes sociais, através de livros. Olha aqui, eu leio livros, como vocês devem imaginar. Eu leio muitos livros, eu leio a Bíblia, eu leio até essas frases das redes sociais, mas nunca me permitirei tomar uma decisão se não for algo de Deus. Inclusive, a palavra de Deus diz que nós devemos combater com base até em profecias. As profecias têm o seu lugar, mas eu nunca serei conduzido por profecia de ninguém. Eu serei conduzido pela palavra de Deus no meu coração. E se Deus usar alguém para profetizar, e Deus me usa também para profetizar na vida de outros, Deus usa outros para profetizar na minha vida, mas aquela profecia tem que ter eco no meu coração e confirmação de Deus. Pode ser que não tenha confirmação no mesmo dia, no mesmo momento. Eu já recebi profecias em que eu não tive confirmação no mesmo dia. Mas não é por isso que eu chamei a pessoa de falso profeta. Porque, às vezes uma profecia não ecoa no momento, instantaneamente. Mas se você levar para a presença de Deus, você vai entender. E outra coisa, eu já recebi profecias que eu fiquei calado. Elas não ecoaram em mim. Mas 3 anos depois elas fizeram sentido. Então cuidado em receber, mas cuidado em rejeitar rapidamente também. Porque Deus pode estar a preparar o seu coração para alguma coisa. Agora, o que você não pode pensar é que Deus tem a mesma medida e a mesma forma para todos os filhos. Não tem. A palavra de ordem para Abraão foi: sai da sua terra, sai da sua zona de conforto. Mas a questão é, por que Abraão tinha que sair? Porque ele tinha que ir para o lugar do propósito. Qual era o lugar do propósito? As terras de Canaã. E Isaac, onde ele estava? Ele já estava nas terras do propósito. Se Isaac já estava nas terras do propósito, por que ele sairia ao Egito? Então Deus disse: Isaac, não desças ao Egito, fica nessa terra. Ou seja, numa das terras, num dos lugares de Canaã, Deus disse a Isaac: fica aqui, não saia do propósito, não saia para o Egito. Fala para a pessoa que está ao seu lado, por favor: fica no propósito. Se você está no propósito, fica no propósito. E deixa eu me contar uma novidade aqui para quem não sabe. Você sabia que, olha, tem gente que diz assim: olha, o mais complicado é sair da zona de conforto. O mais complicado é ser ousado e corajoso para sair para aventuras novas. Nem sempre. Às vezes é mais difícil ficar do que sair. Sair, em alguns momentos, não é coragem e ousadia. Sair, em algumas ocasiões, é medo e fuga. Hoje em dia tem gente que está saindo até do casamento. Deus disse: sai do seu casamento e vai para um lugar que eu te mostrarei. Está amarrado, hein? Está amarrado. Mas veja bem, olha aqui. Hoje em dia, quando as pessoas estão sendo pressionadas, e desculpa me dizer aí para a geração mais nova, lá em Portugal a gente diz que a geração mais nova que é mais frágil, nós costumamos dizer geração Nutella. O que é a geração Nutella? Não suporta pressão, não suporta sofrimento. É uma geração que, se for apertada, se o pastor falar com ela de uma maneira que ela não gosta, vai para a igreja ao lado. Se um líder falar alguma coisa da maneira que ela não gosta,
Se o casamento aperta, sai fora. Se os filhos dão problema, olha, infelizmente a geração Nutella é uma geração que gosta de fugir dos problemas e não enfrentá-los. Quando Deus disse a Isaac, fica, olha aqui, sabe por que Deus disse a Isaac, fica? Porque há momentos em que você já está na vontade de Deus, você já está no propósito de Deus, mas é um momento de luta e de dificuldade, e você tem que aprender a lutar. Você tem que aprender a suportar os momentos difíceis no casamento, os momentos difíceis na igreja, no ministério, no pequeno grupo, nos ministérios da igreja. Eu estava no ministério de louvor, mas aí o irmão não queria cantar as músicas que eu gosto de cantar, que não sei o quê. Pastor, não sei se acontece aqui, mas já aconteceu irmãos da igreja ficarem chateados porque não cantavam no louvor, irmãos do louvor, as músicas que cantam não é o tipo de música que eu canto. Ainda bem que só tem isso lá em Portugal, aleluia. Sabe, irmãos, sabe o que significa ficar? Ficar significa resolver as pendências da casa. Enfrentar os problemas que se acumularam e colocar as coisas em ordem nos seus devidos lugares. Hoje em dia, muita gente não quer ficar, porque ficar dá trabalho. Ficar na mesma igreja dá trabalho. Ficar na mesma família dá trabalho. Ficar no mesmo emprego dá trabalho. As pessoas estão querendo fugir. Deus disse para Isaac, você não vai ser covarde. Você não vai fugir, você vai ficar. E sabe o que Isaac fez quando Deus disse para ele ficar em Canaã? Sabe o que Isaac fez? Quem se lembra o que Isaac fez? Semeou naquela terra. Projeta aí, por favor, o texto. Gênesis 26, 12 e 13. Gênesis 26, 12 e 13. Olha o que aconteceu. Deus disse para Isaac, fica na terra. O que Isaac pensou? Se é para eu ficar na terra, eu tenho que investir nela. Eu tenho que semear no problema. Eu tenho que semear no lugar da dificuldade. Eu tenho que semear no lugar da crise. Eu tenho que semear no lugar do problema. O que a Bíblia diz? Semeou Isaac naquela terra. E não foi em outra terra, foi naquela terra. Semeia na sua igreja. Fala para a pessoa que está ao seu lado. Semeia na sua igreja. Investe na sua igreja. Semeou Isaac naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 vezes mais. Porque o Senhor abençoava, verso 13. O que diz o verso 13? Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo. Mas entre a crise e a prosperidade, o que houve na vida de Isaac? Investimento, semeadura. A Bíblia não diz que ele semeou hoje e colheu no outro dia. O que a Bíblia diz? Já aconteceu um milagre. Porque normalmente você planta hoje para colher depois de muito tempo. O que a Bíblia dá testemunha é de que Isaac semeou e colheu no mesmo ano já é milagre, mas não falou que foi no mesmo mês. Se ele não colheu no mesmo mês, se passaram meses e o lugar estava em crise, significa que ele pode inclusive até ter passado fome. Mas ele semeou na terra, teve paciência e esperou o dia da colheita. Eu quero dizer o seguinte, irmão, eu não sei quanto tempo você tem semeado, mas nosso Deus é fiel. E se você tiver paciência e perseverar crendo nele, todas as suas sementes e investimentos, você vai colher disso. Dê uma salva de palmas a Jesus. Você vai colher tudo que você tem investido para a glória de Deus. Sabem? Mas só fica quem tem resiliência. Resiliência é algo que todos nós temos que desenvolver. A palavra resiliência é uma palavra que nós tomamos emprestado da física. Esta palavra, a origem dela é na física. O que é resiliente? Resiliente é um objeto, isso na física, é um objeto que mesmo depois de sofrer um forte impacto, ele tem características para voltar ao seu estado original. Todos entenderam o que eu disse? Resiliência é a propriedade de um objeto
de depois de ter sofrido um impacto, um choque, tipo assim, imagina uma lata ter sido amassada e depois ela poder voltar ao seu estado original. Isso é um objeto resiliente. Nós tomamos essa palavra emprestada da física e usamos para outras áreas. Espiritualmente falando, o que é uma pessoa resiliente? É uma pessoa que, por confiar em Deus, mesmo que ela seja afligida, mesmo que ela sofra, por confiar em Deus, ela permanece na confiança e na esperança. E em pouco tempo ela é restaurada ao seu estado original. Ser resiliente é entender o seguinte: eu estou a sofrer, eu fui prejudicado, eu tive perdas, mas Deus vai restaurar a minha posição ao estado original. O que é ser resiliente? É ter essa capacidade de esperar o tempo de Deus restaurar essas coisas. Sabe então, irmãos, nós temos que ser resilientes para ficar. Isaac não ficaria se ele não fosse resiliente, porque entre ele semear e colher, ele sofreu. Sabe, deixa eu falar da geração Nutella de novo. Mas não é só a geração Nutella. Tem muita gente da geração antiga que tem cara de Nutella, que não tem perseverança, que não tem paciência para esperar. Agora eu quero falar do terceiro e último. Estou contra o tempo. Quero falar sobre o terceiro e último patriarca, Jacó. Deus disse: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Gênesis 31:3. Jacó, depois de estar por volta de 20 anos, mais ou menos, isso é aproximadamente. Jacó, depois de estar aproximadamente 20 anos fora de Canaã, ou seja, nas terras da sua mãe, da parentela da sua mãe, depois de por volta de 20 anos, Deus apareceu a Jacó. Projeta aí, por favor, Gênesis 31:3. Temos uma outra palavra-chave. E disse o Senhor a Jacó: volta. Volta à terra de teus pais, à tua parentela. Interessante que Jacó poderia ter tido outro sentimento ao estar em terra de Labão. Ele podia pensar assim: eu saí de Canaã, eu estou aqui na terra dos meus antepassados, da minha mãe. Eu não vou voltar para Canaã, eu vou seguir em frente. Deus quer que eu avance e que eu vá para frente. Qual a palavra de Deus para ele? Para ele ir para frente? A palavra dele: sai da tua terra, da tua parentela. Qual foi a palavra de Deus para Jacó? Volta. Não foi o oposto da palavra de Abraão? Qual foi a palavra de Deus para Abraão? Sai da tua terra, sai da casa do teu pai, sai da tua parentela. Qual foi a palavra para Jacó? Volta para a tua casa. Volta para a casa dos teus pais. Volta para a tua parentela. Por quê? Porque Abraão foi o primeiro patriarca, o primeiro pioneiro. Ele foi até Canaã. Isaac, o que fez? Ficou em Canaã. E Jacó, por causa de um erro, de um pecado dele, ele saiu de Canaã. Então a ordem de Deus para ele era: volta para o propósito, volta para as terras de Canaã. Sabe, irmãos, Deus não muda. O propósito de Deus permanece o mesmo. Se um dia Deus quer levar você para algum lugar, vai ser o lugar do propósito dele. Se você já está no propósito dele, ele vai fazer de tudo para você ficar. Eu já vi muita gente sair do propósito de Deus e ter muitos prejuízos e muito sofrimento. Mas se você um dia saiu da vontade de Deus, do propósito de Deus, como Jacó tinha saído, qual é a única coisa que você tem que fazer? Volta. Quem já viu um crente que se desviou e depois voltou à igreja? É lindo, não é? Irmãos, eu já vi na igreja alguns a chorarem, e eles até dizem: parece que eu converti agora. Só que para voltar, tem que ter humildade. Ninguém volta sem humildade. Você acha que Jacó queria voltar? Um dos motivos que Jacó não queria voltar, eu vou falar de vários motivos para vocês. Um dos motivos que ele não queria voltar é porque ele estava a viver a melhor época da sua vida. Jacó tinha investido em criptomoedas.
Jacó estava a coordenar uma UB com muitas startups. Não, estou falando sério. Olha, Jacó estava no melhor momento da sua vida. Lembra que ele trabalhou 7 anos pela Raquel? Pergunta para o seu marido aí ao seu lado, quantos anos ele trabalhou por ti? Não, ele trabalhou 7 anos por Lia. Depois trabalhou 7 anos por Raquel. E nos dias de hoje eu estou vendo as irmãs trabalharem para o marido. Aqui não é assim não, né? Ainda bem. Olha, brincadeira. Irmãos, olha, Jacó, 7 anos por Lia, 7 anos por Raquel, 14 anos ele estava o quê? Sabe o que é o homem trabalhar 14 anos e zerado? Eu já vi imigrantes trabalhando 14 anos zerados. E de uma hora para outra Deus abençoou. Deu prosperidade maravilhosa. Sério, é verdade. Depois, ele foi negociar o salário dele com Labão, depois que ele já tinha a Lia e a Raquel. O tio dele o enganou. Só depois de alguns anos é que ele começou a ganhar dinheiro. E ele começou a ganhar dinheiro como? Jacó. Sobrenaturalmente, Deus deu uma direção para ele. Quem se lembra? Das varas. E o gado dele começou a se multiplicar. E quando a Bíblia diz que Jacó era rico, próspero, com muitos servos e muitos gados, quando ele estava no auge, o que Deus disse para ele? Volta. É difícil, irmãos. É difícil voltar depois que você está bem. Jacó fez as contas. Deus, só quer que eu volte mesmo? Sabe, a viagem que ele iria fazer para voltar, ele perderia muitos gados. Aquelas viagens eram loucas naquela época, irmãos. Ele perderia muitos gados na volta. Pior, ele tinha um problema no passado para resolver. Qual o problema que ele tinha para resolver no passado? O irmão tinha jurado vingança. E ele descobre que a única maneira de apaziguar a ira do irmão, e olha, depois de 3.000 anos as coisas não mudaram muito. A única maneira de apaziguar a ira às vezes de alguém é... Tô a brincar a sério. Irmãos, Jacó entendeu assim, a única maneira que eu tenho para aplacar a ira do meu mano é com dinheiro. Aí ele manda o gado, uma porcentagem da riqueza dele para quem? Para o irmão, só para resolver um problema do passado. Olha, quando Deus fala para você voltar para o seu propósito, não importa o custo, o preço que você tem que pagar, paga o preço que tiver que pagar para voltar para o propósito. Ele teve prejuízo na viagem, ele teve que dar uma parte dos bens ao irmão. E ali, em Peniel, ele lutou com o anjo. Irmãos, que quando a gente está perdendo, a gente luta com o anjo mesmo. Ele lutou com o anjo. Foi tocado na coxa da perna. Já viu o prejuízo do homem? Estava no melhor momento da vida dele. Ele volta, perde gado, e dá gado, e ainda sai o quê? É o propósito de Deus, sabe, irmão? O propósito de Deus. Dê uma salva de palmas para Jesus. Isso é o propósito de Deus. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte: sempre valerá a pena o propósito de Deus. Jacó não teria crescido em maturidade espiritual como cresceu, se ele não tivesse voltado, se ele não tivesse tido as perdas que teve. Jacó, diferentemente de Isaac, foi um patriarca maduro, sensível à voz de Deus. Pastor, Isaac não era tão maduro e tão sensível à voz de Deus? Não era. Sabe por quê? Isaac não sofreu o que Jacó sofreu. Abraão, o grande pioneiro, sofreu. Jacó sofreu muito. Errou muito, mas sofreu muito. Isaac foi o filho do papai. Há um adágio que diz assim: pai rico, filho nobre, neto pobre. Pode repetir comigo? Pai rico, filho nobre, neto pobre. Por que disso, desse adágio? Porque o pai é o pioneiro, ele sabe o preço das coisas, porque ele lutou por cada uma delas. O filho só desfruta da fama, do sucesso e dos bens do pai. E se acomoda. Perde tudo. E o neto? O neto vai pro bar falar: meu avô era rico. Meu avô era rico. Você já viu que toda gente que foi rico gosta de
de ir pro pub e contar? Irmãos, eu já tive dinheiro, eu já tive tal carro. Irmãos, olha aqui. Isaac era tão filhinho do papai, que ele nem, pastor Jacques, ele nem precisou de ir no retiro de jovens para conquistar a amada dele. Sabe como que Isaac conquistou a amada dele? Quem sabe? Abraão, pai, falou assim, olha, deu uma ordem para o servo. Olha, escolhe uma esposa para o meu filho. Ele não quer nem ir no retiro de jovens para escolher. Irmãos, quem é que orou pela esposa de Isaac, a futura? Quem é que orou? Foi ele? Foi o servo de Abraão, foi Abraão. O homem, Deus, a mulher que ajudaram a tirar água para dar para os animais, que seja o sinal do seu. Irmãos, o homem apavorado. O que Isaac estava fazendo? Jogando Fortnite. Isaac, videogame. E o servo de Abraão, doidinho. Deus, quem é a mulher do Isaac? Aí a Bíblia diz que o servo de Abraão, orando, dirigido por Deus, faz toda a negociação com a família da Rebeca, tira a Rebeca da família, e a Bíblia só diz uma coisa resumidamente. O servo de Abraão entregou a Rebeca a Isaac. E a Bíblia diz, sabe qual é o trabalho de Isaac? A Bíblia diz, Isaac a conduziu à tenda. Estou a falar sério, é o que está na Bíblia. Eu não estou a mudar nada. A única coisa que a Bíblia diz sobre o casamento de Isaac é, o homem trouxe, Isaac pegou, obrigado. A Bíblia diz que ele a levou para a tenda, e termina toda a história assim. E na tenda ele foi consolado da morte da sua mãe. Uma maneira interessante de ser consolado. Mas é o que a Bíblia diz. Ele foi consolado da morte da sua mãe com a Rebeca. Irmãos, quando Isaac envelhece, ele fica cego. A cegueira física dele pode ser figurativa também. Tanto é que Jacó chega dizendo que é Esaú. O que Isaac faz? Parece que não é não, mas deve ser, deixa eu abençoar. Ele não era sensível espiritualmente. Jacó era diferente. Jacó, na terra de fome, que Jacó teve que ser alimentado pelo Egito. A Bíblia diz que Jacó se posicionou perante Faraó e ele abençoou o Faraó. Ué, mas não foi você que foi suprido pelo Egito? Deus mandou o meu filho para salvar o Egito. Daí José aparece com seus filhos para Jacó abençoar. José prepara os filhos de maneira que ele coloque uma mão no primogênito aqui. O que Jacó faz? Inverte as mãos. O que José reclama? Está errado, pai, o mais velho é esse. Jacó diz, eu sei o que eu estou fazendo. O que o meu pai não sabia, eu sei. Salve de palmas para Jesus. Sabem? Não reclame dos sofrimentos, não reclame das dificuldades. Mas se você estiver a ser trabalhado e tratado por Deus, é isso que vai fazer de você uma pessoa mais madura espiritualmente, mais consistente na sua fé. Deus não desperdiça nenhum dos seus sofrimentos. Eu quero terminar dizendo isso aqui para você. Deus não desperdiça nenhum dos seus sofrimentos. Se você canalizá-los para Deus, se você permanecer em confiança em Deus, se você permanecer no propósito, Deus vai reverter todo o seu sofrimento em bênçãos e glória para o seu nome. Fica de pé, por favor. Bendito seja o nome do Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, porque Tu és aquele que diz sai, Tu és aquele que diz fica, e Tu és aquele que diz volta. Senhor, algumas pessoas aqui estão no momento de sair, outras estão no momento de ficar, mas outras estão no momento de voltar. Senhor, que cada uma aqui, cada pessoa possa perceber qual é o movimento de Deus na sua vida. Irmão, feche os seus olhos. Qual é o movimento de Deus na sua vida agora? É um sai,
É um investe onde você está, fica. Ou é um volta? Quantas vezes Deus disse para eu voltar? Eu tinha saído daquilo que era a origem, aquilo que era o propósito dele para a minha vida. E Deus disse: volta, volta, volta. Às vezes nós pastores temos que voltar. Aleluia. Coloca a sua mão, a mão esquerda no seu peito, no seu coração, e levanta a direita, por favor. A esquerda no peito, levanta a direita. Pai, eu oro por esta querida igreja. Senhor, que os teus filhos tenham esta certeza e convicção que é o Senhor que os dirige, que é o Senhor que diz: sai, fica, volta, mas é o Senhor que dirige. Eles não são dirigidos por livros, por frases prontas. Eles não são dirigidos por outras pessoas. O Senhor quer desenvolver com eles um relacionamento ao ponto que deles ouvirem como Isaac, como Jacó e como Abraão ouviram. Senhor, que eles possam crescer, ó Deus, na sensibilidade do Teu Espírito Santo. Pai, Deus, abençoa esta igreja, abençoa os pastores, a liderança desta igreja, abençoa a equipe de liderança, de ministério desta igreja. Senhor, que eles possam se manter no propósito de Deus, que eles possam continuar a florescer, a romper dentro do propósito do Senhor. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a vida de vocês. Eu posso até estar